Fala galera, começando mais um Market Recap, hoje quarta-feira, dia 20. Bom, queria falar pra galera que me segue já para deixar um like e compartilhar o vídeo. Deixar um like é importante por conta do algoritmo do YouTube para distribuir essa informação. Bom, seguinte, hoje começando um dia com lockdown, né? Amanhã não foi boa, não foi legal de operar. Vou falar sobre, a gente vai fazer o breakdown das operações. É um dia que foi de loss para sala, eu vou falar dos pontos. Mas foi um dia que a principal perda foi comportamental. Eu comecei o dia com um pré-market bem desenvolvido nesse ponto, a gente falou bastante, soltei também, se você não me segue no Instagram, me segue, o link está ali embaixo, e hoje eu soltei um momento pré-dólar falando justamente desse ponto. A gente vem de um que a gente chama de hot streak na sala, né? Ou seja, a gente vem de uma leva de ganho muito, muito grande. Foram 2 semanas praticamente. Essa semana foi dia de 1.500, dia de 2.000 ontem, semana passada dia de 1.700, todo mundo muito bem, boom. O que acontece? Cara, uma hora o mercado esfria, né? Uma hora o mercado esfria, e se você não consegue reconhecer a hora que esse mercado vai esfriar, ou de repente se proteger disso, né? E deixar um pouco de dinheiro na mesa já para se proteger disso, é a hora que acontece isso. O mercado sempre vai te dar dois resultados, né? Seja lá o dia que for que você sair do mercado, ou você deixa o dinheiro na mesa, o dia quando você está com alguém e está tudo bem, você decide sair, ou você deixa o dinheiro na mesa, ou você entrega dinheiro para o mercado. Então é sempre quando você vai para mais uma operação, é sempre um desses dois resultados, né? Você sempre, quando você sai, você está deixando dinheiro na mesa, mas você está protegendo o que você ganhou, e se você fica e perde, você entrega dinheiro. Hoje a decisão certa era, claro, deixar dinheiro na mesa. Era com certeza a decisão certa. Hoje foi um dia de roller coaster na sala, um dia de montanha-russa. A gente começou no loss, recuperou, foi pro gain e voltou pro loss, né? Pelo menos no meu caso e em grande parte da sala. Vou falar um pouquinho sobre essas operações, mas cara, por mais tempo que uma pessoa tem de mercado, né? Me parece que o baque é sempre o mesmo, assim, o fato de você não ter seguido e de repente ter tomado uma decisão que era um cenário já previsto, a gente previu isso no pre-market, é devastadora. Enfim, o ponto era, gente, eu cheguei a estar perdendo 665 pela, acho que bem na abertura, naquela primeira, aqui vamos falar um pouquinho sobre as operações. Então a gente já no pré-market, tá? No pré-market a gente havia falado sobre esse ponto aqui. A primeira estrutura dá para falar que é microestrutura de alta, né? Que fechou o mercado, essa microestrutura de alta aqui, né? E ele fechou acima, bacana, fechou nas máximas. Nesse tipo de fechamento de mercado, eu gosto de esperar sempre dois cenários, tá? O primeiro cenário é que ele abra alcançando um alvo, a gente tinha um alvo aqui no 412 ou região do 400, né? Abra com gap estendido, né? E aí continue subindo, ou aqui nesse limbo, ou lá no alvo já, falhar num ponto específico e vir corrigir um pouco do movimento, né? Bacana, não aconteceu. O segundo ponto é uma região de no-go, ou seja, na iminência de romper essa máxima, também não dá para querer comprar esse breakout, que era a máxima do dia anterior, a gente ia deixar acontecer se o mercado amanhecesse ali na região do breakout, na região dos 370, e fosse romper, também ia assistir. E a outra hipótese, a hipótese de venda, né, da sala muito clara, era justamente essa. Se ele amanhecesse abaixo, esse pocket já estava montado aqui no pré-market, tá? Essas duas linhas. Aqui era a microestrutura de alta, né, segurando ele no 45. E o fundo dessa microestrutura de alta, bem aqui, tá no 330, já estava aqui. Por quê? Porque não é só estrutura de alta, tá? É média de 20 no 30 minutos. Olha lá, era média de 20, bem esse cara aqui tá no 30 minutos e média de 200 no 60, no 15 minutos, né? Então, além de ser uma microestrutura, ela tá bem aqui, né? Ó. Além de ser uma microestrutura, é um ponto bem importante, né? Desculpa, a média de 200 estava no segundo alvo, lá no 15. Enfim, o mercado amanheceu numa região que a gente já havia previsto. Esse tipo de abertura a gente chama de gap and go, ou seja, é um tipo de abertura em que a minha sala realmente não procura o fechamento do gap, pelo contrário, eu procuro uma chance desse mercado tentar fechar esse gap, falhar e seguir o movimento.
Aqui era um ponto, não, um ponto importante, super importante, que é o ponto de sustentação dessa estrutura de alta. Então ele veio rompeu forte, mas começou a falhar forte, falhar, fechou aqui abaixo, veio para baixo da VWAP, falhou o VWAP e veio romper. Tava bem bacana que ele ia romper um pivô de baixo, né? Aqui, ó, aqui você tá vendo esse candle azul, mas na hora que ele veio romper, já tendo falhado essa estrutura de alta, já tendo falhado a fechamento de gap, tinha bastante volume, bastante pressão no mercado. E a gente entrou nesse gatilho aqui para aumentar de posição na mínima e pegar esse breakout que aconteceu depois, né? Vou falar um pouquinho dele, a gente pegou depois, mas foi a primeira operação que, olha, ele só startou aqui no 15 minutos, estava bem bacana, mas ele só startou e voltou. Aqui eu tinha entrado nessa posição aqui e acabei segurando ela tempo demais, acabei segurando ela até a VWAP, primeiro erro do dia. Não, cara, eu sou trader de momento, a coisa não foi a meu favor, a gente tem que sair da operação, é questão de playbook, cara, tem lá, se você veio para vender ou comprar o breakout, você tem que saber que não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Eu sei que aqui, ó, foram praticamente 11 pontos até o estouro da VWAP. Pum! 650 conta. Tava com 5 contratos. Cara, aquilo já me... beleza, tranquilo, né? Tenho... De repente, esse breakout tá ótimo, ele vai acontecer, mas vamos dar um pouco de mais tempo para ele. Foi o que aconteceu, né? O mercado ainda respeitando a nossa análise certinho, olha lá, pressão de venda aqui nessa região da estrutura de alta, de inflexão, ponto do 45, o mercado respeitando. Veio forte, aqui entramos mais uma vez, aumentamos de mão na mínima, boom, breakout, primeiro gain do dia, alvo aqui abaixo no rompimento do 30. Ele veio, voltou para testar, isso é muito importante, tá, galera? Vocês que operam, que querem se tornar traders de momento, de breakout, isso aqui é muito importante. Depois que ele rompeu um ponto importante que nem esse, que era o nosso 32 e foi lá no 30, tá tentando voltar para o ponto de breakout que é o 30 e não consegue, né? Foi rejeitado bem no 30 que é o ponto de breakout. É onde a gente entra, é como se fosse um gift pós-rompimento num gráfico pequeno. Então, quando o gráfico de 5 minutos não te dá a oportunidade, ele vai embora, né? E tá forte a pressão de mercado, é aqui que a gente vai enxergar essa continuação de movimento. O alvo estava claro, né? A gente tinha alvo aqui na VWAP do dia anterior, posicionado aqui no 310, 311, mas a gente queria sair mesmo aqui antes, no 315, né? Então foi uma operação ótima. Putz, aqui eu deveria ter ficado feliz e sair do mercado, né? Aqui eu entrei na primeiro breakout, nesse primeiro breakout aqui deu para diminuir o loss, porque era duas entradas, uma aqui aumentava de posição na mínima e saía aqui no final do movimento, né? Eu terminei ela ainda no vermelho, acho que estava com alguma coisa aí, 35, alguma coisa. Na hora que ele voltou para testar e começou a cair de novo, mini gift no 1 minuto, entra, aumenta de posição e aqui deu para segurar um pouco mais. Aqui a gente tinha referência desse ponto aqui, tá? Tanto como média de 200 quanto mínima, não mínima, né? Mas aqui sustentação daquele movimento de alta de ontem. E ele veio certinho, tá? Foi lá no 15, putz, R$500, cara. Eu tinha saído de 665 vermelho, red to green, boom, terminei esse movimento com 500 reais no bolso, 515 alguma coisa. E aí que vem a pergunta, olha, e aí, hoje é um dia complicado, posse do presidente americano, o mercado fica tudo menos normal, né? Podia ter esperado, de repente era um ponto importante, média de 200, deixar essa bandeira se consolidar, poderia, né? O que aconteceu? Bom, vamos montar a bandeira aqui. Muita gente deve ter feito isso também. E aí, cara, era uma continuação de breakout. Realmente ele veio, continuou o movimento, tá lindo, mas eu saí do game antes. Por quê? Na hora que ele veio aqui romper essa bandeira, aqui eu não fiz nada, mas na hora esse rompimento de bandeira, eu entrei para aumentar de posição e saí no breakout. E ele não, né? Então ele veio aqui, rompeu, tava bem bacana, eu entrei aqui, ele não se consolidou, ele acabou voltando e, cara, aqui eu já desisti e tal.
saí do mercado. Foi aqui quando voltou, eu estava em 500, estava em 500 e pouco. Era uma operação para mim, eu estava muito alavancado, eu não estava alavancado, mas era desnecessário, era uma operação que eu poderia ir mais leve, eu já tinha recuperado boa parte, mas foi uma operação que me jogou de novo mais ou menos até ali, aqui estava mais pesado, era com 10 contratos, me jogou mais ou menos ali até a média de 200, rompei na média de 200 ali, me levou 6 pontos que precisava para me tirar o lucro de hoje, né? E é isso, na hora que ele, cara, na hora que ele passou do 0 a 0, eu saí, né, acabei saindo com menos 75, mas tudo bem, dá para entender como 0 a 0. É isso. Por mais tempo que a gente tem de mercado ainda, acontece esse tipo de coisa, vai acontecer. Se você é novato, o meu conselho para isso, né, pra de repente segurar você num dia como esse, um dia que claramente, depois de analisar que eu vejo que, cara, não era o tipo de operação que eu deveria colocar esse tipo de risco. Ontem foi dia de 2K, hoje eu poderia sair muito bem com os 15, mas né, no 15 minutos, lá, essa média de 200 estava complicada. De repente, entrar nesse breakout apenas quando ele rompesse mínima fosse o mais inteligente. Né? Hoje está bem claro, agora está bem claro isso para mim, que esse não era um breakout com antecipação, era um breakout de entrada na mínima, até porque todo breakout como esse em gráfico pequeno, 15, se de repente você olhar no 60, vamos ver, mas eu tenho certeza que esse breakout no 60 lá foi mais ou menos um formato de gift, olha, tá vendo? Né? Ele deixa aqui pouco volume, gift e rompe mínima. Né? Então, poderia ter considerado esse breakout aqui apenas com start de mínima, e já que era um breakout de média de 200, diminuir o contrato, não antecipar e deixar ele rolar mais, já que o alvo era mais embaixo, né? Ele veio para romper o 300 e aí ele ia buscar lá embaixo vários pontos abaixo. Então, esse foi sim, com certeza, um tipo de, sabe, análise que ali faltou. E aí, cara, não tem jeito. Durante a sua carreira vão ter dias assim. Acho que esse market recap fica bem claro para isso. A única coisa que você pode fazer de fato numa hora dessa é quando você perceber que, olha, tá fora, não luta, não luta. Depois aquele breakout aconteceu, veja que ele fez exatamente o que eu tava querendo, que ele tava esperando ele fazer. Ele veio, demorou, mas ele veio, montou o breakout e rompeu o mínimo e foi lá no alvo, lá embaixo, forte. Depois que eu tinha entregado tudo, eu poderia ter tomado a decisão, olha, putz, cara, tá 0 a 0 ainda, vou ficar mais uma, vou fechar esse dia no verde. Mas qual que é o ponto? Cara, se você de repente, que nem aconteceu comigo, tomou um loss e teve que fazer duas operações, às vezes três, para reconstruir, esse loss estava fora, não faz sentido. E aí, se você conseguiu fazer isso depois de três operações, você toma mais um e entrega tudo de novo, cara, o dia não tá legal, né? Então, eu prefiro realmente não vou me cobrar de ter saído, sabe, com esse loss, que era um loss, de certa forma, bem pequeno, bem significante. Eu tava com hot streak de todos os dias de gain nesse mês. Vai manchar, eu poderia aqui entrar rapidinho para de repente tirar esse loss, mas não vai adiantar nada. Hoje a lição é mais importante. Isso. Não é todo dia que dá para ganhar dinheiro no mercado, e algumas vezes que não dá por conta que o mercado está ruim, e outros dias é porque você está fazendo coisa errada, né? Hoje foi um pouco dos dois, mas de repente o ponto foi sim, mais estar fazendo coisa errada. Vou aceitar isso. Seguir em frente. Amanhã tem mais mercado, é isso. Mantenha suas perdas pequenas e ganhos grandes. Ontem foi um dia de 2K. Seja lá o que eu estou sentindo aqui de vontade de entrar nessa bandeira que está precisando romper para testar a mínima de novo, é puramente emocional, né? E aí a ideia é realmente segurar, tá? Vejo vocês amanhã, galera. Se você não curtiu ainda, curte, deixa um like, tá? E compartilha o vídeo. Aqui no meu canal tem bastante dica, bastante, enfim, lição sobre como eu opero, como a sala opera. E se você tem interesse de entrar na sala, operar junto, na sala online, enfim, na sala ao vivo,
o link está aqui na descrição, tá? O site é jrtrader.net, assina um plano e vem operar com a gente ao vivo. Um abraço e fui.